Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 77. Abrigo de tempestade. Alguma coisa deve ser feita em relação aos remanescentes das forças de Odium. Os Parches, como agora são chamados, continuam sua guerra com zelo, mesmo sem seus mestres da nação. Da gaveta 30 a 20, primeira esmeralda. Kaladin correu pela rua. Espere, mais aqui. À frente, um homem com um bigode fino se esforçava para fechar uma espessa porta de madeira. Ela emperrou no meio do caminho, contudo, dando a Kaladin tempo suficiente para passar. O homem praguejou para ele, depois fechou a porta de madeira escura de cepo largo, que fez um tum abafado. O homem fechou as trancas, depois deu um passo para trás e deixou 3 homens mais jovens colocarem uma barra espessa na porta. Foi por pouco, soldado, disse o bigodudo, notando a insígnia da guarda da muralha no ombro de Kaladin. Desculpe, disse Kaladin, entregando ao homem umas poucas esferas como taxa de entrada. Mas a tempestade ainda está a alguns minutos de distância. Não dá para facilitar com essa nova tempestade, replicou o homem. Fique feliz que a porta tenha emperrado. Sil estava sentada nas dobradiças, as pernas pendendo pela lateral. Kaladin duvidava que houvesse sido sorte. Grudar os sapatos das pessoas na pedra era um truque clássico dos esprenos de vento. Ainda assim, ele compreendia bem a hesitação do porteiro. Tempestades eternas não correspondiam exatamente às projeções eruditas. A última havia chegado horas antes do previsto. Felizmente, elas tendiam a ser mais lentas do que as grantormentas. Se você soubesse que devia vigiar o céu, dava tempo para encontrar abrigo. Kaladin correu a mão pelo cabelo e seguiu para o fundo da casa de vinhos. Era um daqueles lugares elegantes que, embora tecnicamente fosse um abrigo de tempestades, era usado apenas por pessoas ricas que iam passar a tempestade se divertindo. Ela tinha uma grande sala comum e paredes espessas de blocos de pedra. Sem janelas, naturalmente. Um barista mantinha as pessoas abastecidas de bebida no fundo, e várias cabines contornavam o perímetro. Ele avistou Shallan e Adolin sentados em uma cabine lateral. Ela estava usando o próprio rosto, mas Adolin parecia Melerancal, um homem calvo e tão alto quanto ele. Kaladin demorou a se aproximar, assistindo Shallan rir de alguma coisa que Adolin dissera, então cutucá-lo, com a mão segura, no ombro. Ela parecia completamente encantada com ele. Bom para ela. Todo mundo merecia algo que lhe desse luz, naqueles dias. Wise. E os olhares que ela lançava para ele ocasionalmente, quando não parecia ser exatamente a mesma pessoa. Um sorriso diferente, um ar quase malicioso nos olhos. Se está vendo coisas, ele pensou consigo mesmo. Avançou e chamou a atenção deles, instalando-se na cabine com um suspiro. Estava de folga e livre para visitar a cidade. Dissera aos outros que encontraria o próprio abrigo para a tempestade e só precisava voltar a tempo para a patrulha da noite, depois da tempestade. Até que enfim, carregadorzinho, disse Adolin. Perdi a noção do tempo, respondeu Kaladin, batendo na mesa. Ele detestava ficar em abrigos de tempestade. Pareciam demais com prisões. Do lado de fora, o trovão anunciou a chegada da tempestade eterna. A maioria das pessoas na cidade estaria dentro de casa,
e os refugiados, em abrigos de tempestade públicos. Aquele abrigo pago estava parcamente ocupado, com apenas algumas das mesas ou cabines em uso. Isso fornecia privacidade para conversar, felizmente, mas não era um bom sinal para o proprietário. As pessoas não tinham esferas para desperdiçar. Onde está Elokar? Perguntou Kaladin. Elokar vai passar a tempestade trabalhando em planos de última hora, disse Adolin. Ele decidiu se revelar esta noite aos olhos claros que escolheu. E ele está fazendo um bom trabalho, Cal. Teremos pelo menos algumas tropas por causa disso. Menos do que eu gostaria, mas alguma coisa. E talvez outro cavaleiro radiante, indagou Shala, olhando para Kaladin. O que você descobriu? Ele rapidamente informou sobre o que havia descoberto. A guarda da muralha podia ter um transmutador, e definitivamente estava produzindo comida de algum modo. A guarda havia tomado depósitos de esmeraldas na cidade, um fato que ele havia descoberto recentemente. Azur é difícil de decifrar, Concluiu Kaladin. Ela visita as casernas todas as noites, mas nunca fala sobre si mesma. Os homens relatam ter visto sua espada cortar através de pedra, mas a arma não tem uma gema. Acho que pode ser uma espada de honra, como a arma do assassino de branco. Disse Adolin, se recostando. Sabe, isso explicaria muita coisa. Meu pelotão vai jantar com ela esta noite, depois da patrulha. Disse Kaladin. Verei o que consigo descobrir. Uma atendente veio pegar os pedidos, e Adolin comprou um pouco de vinho para todos. Ele entendia daquelas bebidas de olhos claros, e sem precisar ser lembrado, pediu algo sem uma gota de álcool para Kaladin. Ele estaria de serviço mais tarde. Adolin pediu para Shalom uma taça de roxo, para a surpresa de Kaladin. Enquanto a atendente partia com o pedido, Adolin estendeu a mão para Kaladin. Deixe-me ver sua espada. Minha espada? Repetiu Kaladin, olhando para Sil, que estava encolhida nos fundos da cabine, cantarolando baixinho consigo mesma. Uma maneira de ignorar os sons da tempestade eterna, que trovejava além das pedras. Não aquela espada, disse Adolin. Sua espada de cinto. Kaladin olhou para baixo, onde a espada se destacava ao lado do seu assento. Ele quase havia esquecido que estava usando aquela coisa, o que era um alívio. Nos primeiros dias, ele batia com a bainha em tudo. Ele a desafivelou e botou-a na mesa para Adolin. Boa lâmina, comentou o príncipe. Bem cuidada. Já estava nessa condição quando você a recebeu? Kaladin assentiu. Adolin a desembainhou e a segurou. É um pouco pequena, observou Shala. É uma espada de uma só mão, Shala. Arma de infantaria de combate próximo. Uma espada mais longa não seria prática. Mais longa, como espadas fractais. Indagou Kaladin. Bem, sim, mas elas quebram todo tipo de regras. Adolin fez alguns movimentos com a espada, depois, embainhou-a. Eu gosto desse seu alto marechal, Essa arma nem é dela. disse Kaladin, pegando-a de volta. Garotos, já acabaram de comparar suas espadas? Perguntou Shala. Porque encontrei uma coisa. Ela deixou cair um grande livro na mesa. Um dos meus contatos finalmente rastreou para mim uma cópia de Mítica, disse. É um livro mais recente, e foi mal recebido. Ele atribui personalidades distintas aos desfeitos. Adolin abriu a capa, dando uma espiada. Então, tem alguma coisa sobre espadas nele? Ora, calado, disse ela, batendo no braço dele de um modo brincalhão. E um pouco nauseante. Sim, era desconfortável olhar para os dois. Kaladin gostava de ambos, mas não juntos. Ele se forçou a olhar ao redor da sala, que estava ocupada por olhos claros tentando beber para abafar os sons da tempestade. Tentou não pensar nos refugiados que estariam enfiados naqueles abafados abrigos públicos, segurando suas parcas posses e torcendo para que parte do que haviam sido obrigados a deixar para trás sobrevivesse à tempestade. O livro alega que há 9 desfeitos, disse Shala. Isso combina com a visão de Dalinar, embora outros relatos falem de 10 desfeitos. Provavelmente são esprenos antigos, primordiais, dos dias antes da sociedade humana e da civilização.
O livro afirma que os 9 atacavam durante as desolações, mas diz que nem todos foram destruídos em Aharition. A autora insiste que alguns estão ativos hoje. Acredito que ela foi justificada, obviamente, pelo que já vivenciamos. E há um deles na cidade, disse Adolin. Eu acho, disse Shallan. Eu acho que pode haver 2, Adolin. Sija-Anat, a captora de segredos, é uma delas. Novamente, as visões de Dalinar a mencionam. O toque de Sija-Anat corrompe outros esprenos. E estamos vendo os efeitos disso aqui. E o outro? Perguntou Adolin. A Shertmano, disse Shallan baixinho, pegando uma faquinha da bolsa e começando a entalhar distraidamente o topo da mesa. O coração do festim. O livro fala menos sobre ele, embora mencione como ele leva pessoas a se entregarem a excessos. 2 desfeitos. Disse Kaladin. Tem certeza? Tanta quanto possível. Riso confirmou o segundo. E a maneira como a rainha agiu nos dias antes dos motins parece um sinal óbvio. Quanto à captora de segredos, nós mesmos já vimos os esprenos corrompidos. Como lutamos com 2? Perguntou Kaladin. Como lutamos com 1? Disse Adolin. Na torre. Nós não lutamos, só espantamos a coisa. Shallan não consegue nem dizer como foi que fez isso. O que o livro diz sobre lutar com eles? Nada. Shallan deu de ombros, soprando o pequeno entalhe que estava fazendo na mesa. Esprenos de glória corrompidos, com a forma de um cubo, que outro cliente havia atraído. O livro diz que, se você vê um espreno da cor errada, deve imediatamente se mudar para outra cidade. Mas meio que tem um exército no caminho. Observou Kaladin. Sim, incrivelmente, seu fedor ainda não os espantou. Shallan começou a folhear seu livro. Kaladin franziu o senho. Comentários como aquele eram parte das coisas que o confundiam em Shallan. Ela parecia perfeitamente amigável em um momento, então era rude com ele no seguinte, enquanto fingia que aquilo era apenas parte de uma conversa normal. Mas ela não falava assim com outros, nem mesmo brincando. O que há de errado com você, mulher? Pensou. Eles haviam compartilhado algo íntimo, nos abismos das planícies quebradas. Uma grande tormenta, encolhidos juntos, e palavras. Será que ela sentia vergonha disso? Seria esse o motivo de espicaçá-lo às vezes? Se era isso, como explicar as outras ocasiões? Quando ela olhava e sorria. Quando piscava de modo malicioso. E se relatou histórias dos desfeitos não só corrompendo esprenos, como também corrompendo pessoas, disse Shallan. Talvez seja isso que esteja acontecendo com o palácio. Saberemos mais depois que nos infiltrarmos no culto esta noite. Eu não gosto da ideia de você ir sozinha, disse Adolin. Não estarei sozinha. Vou com minha equipe. Uma lavadeira e 2 desertores. Comentou Kaladin. Tomando gás, por exemplo, Shallan, você não deveria confiar naqueles homens. Shallan levantou o queixo. Pelo menos meus soldados souberam quando sair dos acampamentos de guerra, em vez de ficarem lá deixando pessoas atirarem flechas neles. Confiamos em você, Shallan, disse Adolin, dando uma olhada para Kaladin que significava não insista. E realmente precisamos dar uma olhada naquele sacro portal. E se eu não puder abri-lo? Indagou Shallan. Então, Nós teremos que recuar de volta para as planícies quebradas. disse Kaladin. Ellocar não vai querer deixar sua família. Então Drei, Scar e eu invadiremos o palácio. Replicou Kaladin. Voaremos à noite, entraremos pela sacada superior e pegaremos a rainha e o jovem príncipe. Faremos isso tudo imediatamente antes da chegada da grande tormenta. Então voaremos todos de volta para Urithiru. E deixamos a cidade cair, disse Adolin, estreitando os lábios. A cidade conseguiria resistir? Perguntou Shallan. Talvez até que possamos voltar com o exército de verdade? Que marche até aqui. Isso levaria meses, disse Adolin. E a guarda da muralha tem. O quê? 4 batalhões? 5 no total. Respondeu Kaladin. 5.000 homens? Perguntou Shallan. Tão poucos assim? Isso é muito para uma guarnição urbana, afirmou Adolin.
O propósito das fortificações é deixar um pequeno número resistir contra uma força muito maior. Mas o inimigo tem uma vantagem inesperada: esvaziadores que podem voar e uma cidade infestada com seus aliados. Pois é. A guarda da muralha é diligente, mas não seria capaz de suportar um ataque sério. Há dezenas de milhares de parchimanos lá fora, e eles estão perto de atacar. Não temos mais muito tempo. Os moldados vão chegar voando para tomar partes da muralha, e seus exércitos virão em seguida. Se pretendemos defender esta cidade, precisamos de radiantes e fractários para equiparar as chances. Kaladin e Shallan se entreolharam. Seus radiantes não eram um grupo pronto para a batalha. Não ainda. Raios! Os homens dele mal haviam começado a voar. Como poderiam combater aquelas criaturas que fluíam tão facilmente nos ventos? Como ele poderia proteger aquela cidade e proteger seus homens? Eles se calaram, ouvindo a sala tremer com os trovões do lado de fora. Kaladin terminou sua bebida, desejando que fosse uma das beberagens de rocha, e deu um peteleco em um caranguejo estranho que notou subindo pela lateral do banco. Ele tinha um monte de pernas e um corpo bulboso, com um estranho padrão marrom claro nas costas. Nojento. Mesmo com as pressões na cidade, o proprietário podia pelo menos manter o lugar limpo. Quando a tempestade finalmente acabou, Shallan saiu da casa de vinhos de braços dados com Adolin. Ela assistiu enquanto Kaladin seguia apressadamente para a caserna, para a patrulha noturna. Ela provavelmente deveria estar igualmente ansiosa para partir. Ainda tinha que roubar um pouco de comida naquele dia, o bastante para satisfazer o culto dos momentos quando os abordasse mais tarde, ao anoitecer. Isso deveria ser razoavelmente fácil. Vatá começara a planejar operações sob a orientação de Ishna. Estava se provando bastante hábil. Ainda assim, ela postergou, apreciando a presença de Adolin. Queria estar ali, com ele, antes que chegasse a hora de ser véu. Ela não ligava muito para ele. Muito certinho, muito ignorante, muito esperado. Ela gostava dele como aliado, mas não estava nem um pouco interessada nele romanticamente. Shallan segurou seu braço, caminhando com ele. As pessoas já estavam se movendo pela cidade, limpando, mais para que pudessem recolher coisas do que por dever cívico. Isso lembrava Shallan dos caranguejos que emergiam depois de uma tempestade para se alimentar das plantas. De fato, ali perto, petrobulbos ornamentais cuspiam vinhas em aglomerados ao lado das portas. Um borrão de vinhas verdes e folhas se desdobrava contra o fundo marrom da cidade. Um tufo próximo havia sido atingido e queimado pelo relâmpago vermelho da tempestade eterna. Preciso mostrar a você as quedas impossíveis algum dia, comentou Adolin. Se você olha para elas pelos ângulos certos, parece que a água está caindo pelos níveis e então, de algum modo, subindo para o topo novamente. Enquanto caminhavam, ela teve que passar por cima de um visão morto cuja metade do corpo despontava debaixo de um tronco de árvore quebrado. Não era o mais romântico dos passeios, mas era bom segurar o braço de Adolin, mesmo que ele precisasse usar um rosto falso. Disse Adolin, eu não dei uma olhada no seu caderno. Você disse que ia me mostrar. Eu trouxe o errado, lembra? Tive que entalhar na mesa. Ela sorriu. Não pense que não vi você indo pagar os danos quando eu não estava olhando. Ele grunhiu. As pessoas entalham mesas de bar o tempo todo. Claro. E ainda por cima foi um bom entalhe. E você ainda acha que eu não deveria ter feito? Ela apertou o braço dele. Adolin Cole. Você é mesmo filho do seu pai. Não farei de novo, está bem? Ele ficou corado. Você me prometeu desenhos. Não me importo se é do caderno errado. Tenho a impressão de que não vejo nenhum dos seus desenhos há séculos. Não tem nada de bom nesses aqui, disse ela, procurando em sua bolsa. Andei distraída ultimamente. Ele ainda assim pegou o caderno de suas mãos, e Shallan secretamente gostou disso. Adolin começou folheando pelos retratos mais recentes, embora notasse os dos esprenos estranhos,
Ele se demorava mais nos desenhos de refugiados que ela havia feito para sua coleção. Uma mãe com a filha, sentada à sombra, mas com o rosto voltado para o horizonte e os indícios de um sol nascente. Um homem de dedos grossos varrendo a área ao redor da sua esteira, na rua. Uma jovem olhos claros parada diante de uma janela, o cabelo solto, vestindo apenas uma camisola, com a mão amarrada em uma bolsinha. Shala, esses desenhos são incríveis. Alguns dos melhores que você já fez. São só esboços rápidos, Adolin. São lindos, disse ele, olhando para outro, onde parou. Era um retrato dele em um dos seus novos trajes. Shala ancorou. Esqueci que isso estava aí, disse ela, tentando pegar o caderno de volta. Adolin demorou-se no retrato, então finalmente sucumbiu à insistência dela e devolveu o caderno. Ela soltou um suspiro de alívio. Não era que ela ficaria envergonhada se ele visse o desenho de Kaladin na página seguinte. Ela fazia todo tipo de desenho de todo tipo de pessoas. Mas era melhor encerrar no retrato de Adolin. Vel havia se intrometido durante aquele outro. Você está melhorando? Se é que isso é possível. Talvez. Embora eu não saiba quanto desse progresso seja crédito meu. Palavras de Radiância diz que muitos dos Tesseluzes eram artistas. Então a Ordem recrutava pessoas como você. Ou a manipulação de fluxos tornava essas pessoas melhores desenhistas, dando-lhes uma vantagem injusta sobre outros artistas. Eu tenho uma vantagem injusta sobre outros duelistas. Tive o melhor treinamento desde a infância. Nasci forte e saudável, e a riqueza do meu pai me deu alguns dos melhores parceiros de treinamento do mundo. Minha constituição me deu um alcance maior do que o de outros homens. Isso significa que não mereço elogios quando venço? Você não teve auxílio sobrenatural. Você ainda teve que se esforçar muito. Eu sei que sim. Ele pôs o braço ao redor dela, puxando-a mais para perto enquanto caminhavam. Outros casais aletianos mantinham a distância em público, mas Adolin havia sido criado por uma mãe que gostava de abraços. Sabe, meu pai sempre reclama de uma coisa. Ele pergunta para que serviam as espadas fractais. Acho que é bastante óbvio que é para cortar pessoas. Sem cortá-las, na verdade. Então, mas por que só espadas? Meu pai quer saber por que os antigos radiantes nunca fizeram ferramentas para o povo. Ele apertou o ombro dela. Eu adoro que seus poderes façam de você uma artista melhor, Shala. Meu pai estava errado. Os radiantes não eram apenas soldados. Sim, eles criaram armas incríveis, mas também criaram arte incrível. E talvez, quando essa guerra acabar, possamos encontrar novos usos para seus poderes. Raios, o entusiasmo dele podia ser inebriante. Enquanto caminhavam rumo à loja da costureira, ela odiou a ideia de se separar dele, embora Vel precisasse seguir adiante com seu dia de trabalho. Eu posso ser qualquer pessoa, pensou Shala, notando alguns esprenos de alegria passando no vento, como uma dança de folhas azuis. Eu posso ser qualquer coisa. Adolin merecia alguém muito melhor do que ela. Será que poderia se transformar naquele alguém? Moldar para ele a esposa perfeita, uma mulher que tinha a aparência e o comportamento apropriados para Adolin Cole. Não seria ela. A verdadeira Shala era uma criatura machucada e patética, que fazia uma bela pose, mas era uma bagunça terrível por dentro. Já disfarçava aquilo perto dele. Por que não dar mais alguns passos? Radiante. Radiante poderia ser sua esposa perfeita. E ela gostava dele. Esse pensamento fez com que Shala se sentisse gelada por dentro. Quando já estavam próximos o bastante da loja da costureira para que ela não se preocupasse com Adolin fazendo o resto do caminho sozinho, Shala forçou-se a se afastar dele. Ela segurou sua mão por um momento com a própria mão livre. Preciso ir. Você só vai se encontrar com o culto de noite. Preciso roubar um pouco de comida primeiro, para pagá-los. Ainda assim, ele segurou a mão dela. O que você faz por aí? Shala, quem você se torna? Todo mundo, respondeu ela. Então se esticou e beijou-o na bochecha. Obrigada por você ser você, Adolin. Todos os outros já estavam tomados, murmurou ele. Isso nunca me impediu. Ele a observou até que Shala virasse à esquina, com o coração batendo forte.
Para ela, Adolin Collie era como um cálido nascer do sol. Vel começou a se intrometer, e ela foi forçada a reconhecer que às vezes preferia a tempestade e a chuva ao sol. Conferiu o ponto de entrega, em um canto de um edifício que agora era apenas destroços. Ali, Rubro havia depositado um pacote que continha a roupa de Vel. Ela o pegou e saiu à procura de um bom lugar para se trocar. O fim do mundo havia chegado, o que parecia mais evidente depois de uma tempestade. Detritos espalhados, pessoas que não haviam chegado aos abrigos gemendo em barracas caídas ou nas ruas. Era como se cada tempestade tentasse varrê-los de rochar, e só continuassem ali por pura determinação e sorte. Agora, com 2 tempestades, era ainda pior. Se derrotassem os esvaziadores, será que a tempestade eterna continuaria? Será que ela havia começado a erodir a sociedade de tal maneira que, ganhassem a guerra ou não, uma hora terminaria com eles todos varridos para o mar? Ela sentiu seu rosto mudar enquanto caminhava, drenando luz das tempestades de sua bolsa. A luz se elevou dentro dela como uma chama ardente, antes de arrefecer até uma brasa, enquanto ela se tornava as pessoas dos desenhos que Adolin havia visto. O pobre homem que tentava persistentemente manter limpa a área ao redor da sua pequena esteira, como se quisesse manter algum controle sobre o mundo insano. A jovem olhos claros que se perguntava o que havia acontecido com a alegria da adolescência. Em vez de usar seu primeiro rava em um baile, sua família fora forçada a abrigar dezenas de parentes das cidades vizinhas, e ela passava os dias trancada porque as ruas não eram seguras. A mãe com uma criança, sentada no escuro, olhando para o horizonte e para um sol oculto. Rosto depois de rosto. Vida depois de vida. Avassalador, inebriante, vivo. Respirando e chorando e rindo e sendo. Tantas esperanças, tantas vidas, tantos sonhos. Ela desabotoou a lateral do rava. Então o deixou cair. Soltou sua bolsa, que fez barulho devido ao livro pesado lá dentro. Deu um passo à frente vestindo apenas a combinação, a mão descoberta, sentindo o vento na pele. Ainda estava usando uma ilusão, que não se despiu, de modo que ninguém podia vê-la. Ninguém podia vê-la. Alguém realmente já a vira. Ela parou na esquina da rua, vestindo rostos e roupas cambiantes, aproveitando a sensação de liberdade. Vestida, mas nua, tremendo com o beijo do vento. Ao redor dela, as pessoas se desviavam para dentro de edifícios, assustadas. Só mais o espreno, pensou Shallan/Vel/radiante. É isso que eu sou. Emoção personificada. Ela abriu os braços, exposta, mas invisível. Respirou as respirações do povo de uma cidade. Disse padrão, destramando-se do vestido descartado por ela. Shala. Talvez, disse ela, protelando. Finalmente, ela se permitiu assumir plenamente a persona de Vel. Imediatamente sacudiu a cabeça e pegou as roupas e a bolsa. Teve sorte de não terem sido roubadas. Garota tola. Eles não tinham tempo para saltitar de um poema para outro. Vel encontrou um lugar afastado junto da grande árvore nodosa cujas raízes se espalhavam ao longo de toda a muralha nas 2 direções. Rapidamente rearrumou suas roupas de baixo, então colocou as calças e abotoou a camisa. Ela pôs o chapéu, conferiu sua aparência em um espelho de mão, então assentiu. Muito bem, então. Hora de encontrar com Vatá. Ele estava esperando na estalagem onde Riso havia se hospedado. Radiante ainda tinha a esperança de encontrá-lo lá, para uma interrogação mais detalhada. Na sala privativa, longe do preocupado estalajadeiro, Vatá dispôs um par de esferas para iluminar os mapas que havia comprado, que detalhavam a mansão que ela pretendia roubar naquela tarde. Eles a chamam de mausoléu, explicou Vatá enquanto Vel se sentava. Ele mostrou um desenho do grande salão do edifício. Aliás, essas estátuas são todas transmutadas. Eles eram servos apreciados da casa, que foram transformados em tormentosa pedra. É um sinal de honra e respeito entre olhos claros. É sinistro, disse Vatá. Quando eu morrer, queimem meu cadáver direitinho. Não me deixem olhando por toda a eternidade enquanto seus descendentes provam o chá. Vel concordou distraidamente, colocando o caderno de Shallan sobre a mesa. Escolha um disfarce entre esses.
O mapa diz que a despensa fica contra a parede externa. Estamos com pouco tempo, então é melhor fazer isso da maneira fácil. Rubro cria uma distração e eu uso a espada de Shallan para cortar uma abertura direto para a comida. Sabe, dizem que esse povo do mausoléu é muito rico. As riquezas da família Tené são. Ele perdeu o fio da meada quando viu a expressão dela. Nada de riquezas, então. Nós pegamos a comida para pagar o culto, depois damos-o fora. Está bem. Ele se voltou para a imagem do homem varrendo ao redor da sua esteira. Sabe, quando você me fez deixar de ser bandido, achei que não ia mais roubar. Isso aqui é diferente. Diferente como? Nós também roubávamos principalmente comida naquela época. Luminosa. Só queríamos ficar vivos e esquecer. E você ainda quer esquecer? Ele grunhiu. Não, acho que não. Acho que durmo um pouco melhor à noite agora, não é? A porta se abriu e o estalajadeiro entrou afobado, segurando bebidas. Vatar soltou uma exclamação de susto, muito embora Vel houvesse se virado com uma expressão irritada. Acredito que falei que não queria ser interrompida. Eu trouxe bebidas. O que é uma interrupção? Disse Vel, apontando para a porta. Se tivermos sede, vamos avisar. O estalajadeiro resmungou. Então recuou pela porta, carregando sua bandeja. Ele está desconfiado, pensou Vel. Acha que estamos aprontando alguma coisa com riso e quer descobrir o que é. Está na hora de realizar essas reuniões em outro lugar. Hein, Vatar? Ela olhou de volta para a mesa e descobriu que havia outra pessoa sentada ali. Vata-se fora, substituído por um homem careca com dedos grossos e uma bata bem cuidada. Shallan olhou de relance para o desenho na mesa, então para a esfera drenada ao lado dela e de volta para Vatar. Ficou bom, disse ela. Mas você se esqueceu de fazer a parte de trás da cabeça? A parte que não está no desenho. O quê? Indagou Vatar, franzindo o senho. Ela lhe mostrou o espelho de mão. Por que você colocou essa cara em mim? Não fui eu, disse Vel, se levantando. Você entrou em pânico e isso aconteceu. Vatar cutucou seu rosto, ainda olhando para o espelho, confuso. Aposto que as primeiras vezes são sempre sem querer, disse Vel, guardando o espelho. Junte todo esse material. Vamos realizar a missão como planejado. Mas amanhã você está dispensado do trabalho de infiltração. Em vez disso, quero que pratique usar luz das tempestades. Praticar. Ele finalmente pareceu entender, seus olhos castanhos se arregalando. Luminosa. Eu não sou um tormentoso radiante. É claro que não. Você provavelmente é um escudeiro. Acho que a maioria das ordens tinha alguns. Você pode se tornar algo mais. Acho que Shallan ficou criando ilusões esporadicamente durante anos antes de fazer os votos. Mas não sei. Está tudo meio misturado na cabeça dela. Eu ganhei minha espada muito jovem. Ela respirou fundo. Felizmente, Vel não havia vivido aqueles dias. Padrão zumbiu em alerta. Luminosa, disse Vatar. Vel, você realmente acha que eu... Raios, ele parecia prestes a chorar. Ela deu um tapinha no seu ombro. Não temos tempo a perder. O culto estará esperando por mim em 4 horas, e quero um belo pagamento em comida. Você vai ficar bem. Claro, claro, disse ele. A ilusão finalmente se desfez e a imagem do próprio Vatar emocionado era ainda mais impressionante. Eu consigo. Vamos roubar comida de algumas pessoas ricas e dá-la para algumas pessoas malucas em vez disso. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.